você pensa em dimensionamento de tubulação de esgoto, é só você ler essas observações e seguir essas tabelas da NBR 8160 de 1999. Em ordem, elas já estão no processo de cálculo que vai ser utilizadas elas. Essas tabelas já estão em ordem que você vai utilizar aqui no quadro ao lado. E já tem um exemplificado para você seguir nos próximos dimensionamentos. Supondo que aqui tem as tabelas, tem a tabela 4 relacionada às unidades Hunter de contribuição para os aparelhos não relacionados à tabela 3, dimensionamentos de ramais de esgoto, unidades Hunter de contribuição de aparelhos sanitários, o diâmetro nominal mínimo dos ramais de descarga, o dimensionamento de tubo de queda, o dimensionamento de coluna e barrilete de ventilação e o dimensionamento de subcoletores e coletores predial. Para você fazer o processo, fazer o processo de dimensionamento de tubulação de esgoto, vamos supor aqui tem um exemplo para você fazer trecho a trecho, local por local. Supondo aqui, vamos analisar esse negócio. Aqui é o banheiro, onde você fez todo o processo, e aqui você vai jogar o banheiro direto na rede. Supondo que tem o trecho 1, 2, então trecho 1, 2, trecho 2, 4, trecho 4, 5, 3, 5, 5, 7, 7 e vai na tua rede. Quando você vai lá no trecho 1, 2, você fala a quantidade de unidade Hunter de contribuição que você retira da tabela 3. Tabela 6 é tubo de queda, não entra nesse processo. Tabela 2, ventilação também não entra. E assim as outras também, onde está marcado não entra. Já no 2.4 você coloca a quantidade Hunter de contribuição, no trecho 4.5 quantidade, no trecho 3.5 quantidade. Já no trecho 5.6 você vai ter uma quantidade de Hunter de contribuição que vem sendo acumulada ao longo de cada trecho. Já aqui você precisa de um tubo de queda, por exemplo. Você supôs aqui que tem um tubo de queda aqui no trecho 6 e você precisa dimensionar ele. Como você vai dimensionar? Você vai lá na tabela 6, no tubo de queda, tem 9 unidades Hunter de contribuição. Tabela 6, como tem 9 unidades Hunter de contribuição, tabela 6, você vai determinar um tubo de 100 pelo fato que você pode ver que ele dá muito inferior, dá de 50. Porém, como esgoto você não pode reduzir o diâmetro, como o diâmetro recomendado da bacia sanitária é 100, e aqui nesse contexto, nesse conjunto, tem uma bacia sanitária, você continua com um de 100. E essas análises partem do princípio que você já entende um pouco sobre o processo de dimensionamento e esse método só te auxilia para você organizar e não precisar ir atrás das normas e literaturas do processo de cálculo de dimensionamento de esgoto. Já para ventilação, é no trecho 7 que você vai calcular. Em função da tabela 2, você chegou à conclusão, você retira o diâmetro que você precisa da ventilação. Já o coletor predial é na tabela 7, que é no trecho 8. O coletor predial, você vem na outra tabela e você faz em função aqui da tabela 7 qual vai ser o diâmetro do teu coletor predial. E na tabela 7 também você fala a inclinação do coletor predial, juntamente com o diâmetro dele, vai dar para atender a demanda que está em função dos dois, para atender a demanda em função de uma declividade e do diâmetro nominal para atender uma demanda de unidade Hunter de contribuição. Você dimensionando um trecho, você dimensionou o térreo, por exemplo. Agora você vai, por exemplo, supondo que aqui fosse o pavimento superior. Agora você iria para o térreo, supondo. Aqui seria o segundo pavimento. Agora você iria para o primeiro pavimento. Você dimensionou o primeiro, então você vai selecionar isso daqui, vai dar um Ctrl C, vai vir aqui e vai dar um Ctrl V. Após que você lançou o primeiro pavimento, o processo de cálculo é totalmente igual ao anterior. O recomendado quando você tem uma relação de um projeto em si de esgoto é você pegar, é recomendado você pegar e começar lá do último ponto, como eu já disse, e vir trazendo essas unidades Hunters de contribuição até a tua rede coletora, para assim você facilitar o teu processo de cálculo e não precisar ficar fazendo na mão todo o processo, porque fazer na mão corre o risco na maioria das vezes você precisa redimensionar alguma tubulação pelo fato que não atendeu tal diâmetro, então você precisa, cada vez que chega nesse processo e para, porque pelo fato que não atendeu algum parâmetro da norma, você tem que refazer todo o cálculo e muitas das vezes utiliza um tempo precioso na tua carreira profissional. Então você pode assim facilitar o teu processo de cálculo, tornando mais interativo. E o principal objetivo dessa planilha em si
é demonstrar o processo de dimensionamento da tubulação de esgoto, tendo em mãos todo o material em si aqui, facilitando todo o processo de coleta do mesmo, para você economizar tempo e não precisar ir atrás de todo esse conteúdo. Tá todas as tabelas já em ordem de processo de utilização, facilitando todo o teu entendimento por trás de um dimensionamento de esgoto, não precisando ir atrás de todo o material, porque está todo disponibilizado na planilha em si. Ela não é muito automática, porém ela traz todo o contexto e o que você precisa fazer para dimensionar uma tubulação de esgoto. Porém, ela é totalmente editável, você pode utilizar a tua criatividade para você fazer alterações e deixar ela mais autônoma, facilitando mais ainda o processo de cálculo.